mais um exercício de análise matemática 1 para engenharia mecânica. Então, tenho esta função e este é o meu ponto e ela me pede, e o enunciado me pede para calcular a derivada desta mesma função no ponto, tá? Olá, boa tarde. Então, tenho aqui mais um exemplo de derivada, tá? Um exemplo de derivada e pedem para determinar a derivada desta função por definição e determinar também a inclinação da reta tangente à curva desta mesma função no ponto dado. Então, vou começar primeiro por determinar a derivada desta mesma função, tá? Por definição. Então, terei como fórmula, vou colocar ela aqui, como fórmula terei derivada da função dada vai ser igual ao limite da variação do x quando tender a zero da função x1 mais a variação da função x menos a função em x sobre a variação em x. Esta é a fórmula para calcular a derivada por definição. E para calcular a inclinação da reta tangente desta mesma função, eu tenho que calcular o coeficiente angular. E eu sei que coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada da função dada, tá? Então, ao determinar a derivada da função, estarei determinando o coeficiente angular, tá? Então, logo de seguida tenho. Então, terei limite, derivada da função em x vai ser igual ao limite da variação de x quando tender a zero da função, vou substituir, então terei 1 sobre a raiz da função x1 mais a variação em x menos a função por completo. Então terei raiz de x1, tá? Tudo isso sobre a variação em x. Aqui vou achar o denominador comum, então terei derivada da função em x vai ser igual a raiz, vai ser igual ao limite, tá? Então aqui um limite da variação de x quando tender a zero da função raiz de x1, tá? Só achei o denominador comum, raiz de x1 mais a variação em x. Tudo isso sobre raiz de x1 mais a variação em x vezes a raiz de x1. Tudo isso sobre a variação em x. Agora vou resolver este limite aplicando a regra do conjugado. Lembrando que o conjugado de uma expressão, é a mesma expressão, mas com o sinal diferente. Então, se eu aqui tenho menos, o seu conjugado vai ser essa expressão com o sinal mais aqui. Então, terei derivada da função em x vai ser igual ao limite da raiz de x1 menos a raiz de x1 mais a variação em x, tudo isso vezes a raiz de x1 mais
a raiz de x1 mais a variação em x. Tudo isso sobre o... Agora vou dividir pelo conjugado também. Variação em x vezes esta aqui, vou mudar ela, tá? Terei esta expressão, porque ela tem aqui ela como denominador 1, tá? Tem aqui ela como denominador 1, então tem variação em x sobre 1. Ao multiplicar, vou fazer o inverso, a variação vai ficar para baixo. Então terei aqui, vou aplicar aqui a diferença de quadrado, que é essa expressão, a menos b, fator de a mais b, que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então logo terei f, a derivada de x, é igual, tem a variação em x aqui tendendo a zero. Então multiplicar, vou ter limite, isso vai sair da raiz, então x1, terei x1 menos x1, conservando o sinal, mais a variação em x. Tudo isso sobre essa expressão toda. Raiz de x1 mais a variação em x. Raiz de x1 vezes x1. O conjugado esta expressão toda. Quando a variação de x tende a zero. Então, vezes 1 sobre a variação em x. Isso vai ser igual a derivada da função em x. Vou efetuar a operação aqui. É igual ao limite da variação em x tendendo a zero de x1 menos x1 mais, menos, tá? Porque eu multipliquei essa expressão com esta, menos a variação em x. Tudo isso sobre a raiz de x1 mais a variação em x de x1, fator da raiz de x1 mais a raiz de x1, variação em x, vezes 1 sobre a variação em x. Então isso aqui eu vou simplificar, tá? E aqui também, esta expressão eu posso simplificar com essa, tá? Simplifico esta com esta. Então terei derivada da função em x vai ser igual ao limite. Deixa eu colocar já aqui a variação em x tendendo a zero. Então vou ficar com menos 1 sobre esta expressão x1 mais a variação em x. Raiz de x1, raiz de x1 mais x1 mais a variação em x, tá? E a variação em x. Então, continuando, agora vou calcular, substituir a indeterminação. Então, terei derivada em x vai ser igual a menos 1 sobre raiz de x1 mais 0, que é a variação em x, vezes a raiz de x1
mais x1 aqui, mais a raiz de x1, aqui vou ter 0, mais 0, tá. E aqui terei derivada da função em x vai ser igual ao limite, não, já não posso usar mais o limite, eu já substituir aqui o ponto dado, ponto não, a indeterminação, a tendência. Então aqui eu terei 0 essa expressão, terei 0 esta expressão, terei menos 1 sobre raiz de x, x1, lembrando, vezes raiz de x1, tá? Raiz de x1, tá? Vezes raiz de x1, mais a raiz de x1. Temos essa expressão, isso vai ser igual. Aqui vou multiplicar, tá? Vou tirar ela dentro de parênteses, então terei derivada da função em x vai ser igual, fazer passo por passo, eu ter raiz de x1, isso ao quadrado, tá? Isso ao quadrado, porque eu fiz o produto, isso vezes a soma desses, tá? Raiz de x1 mais a raiz de x1. Portanto, vou ter derivada da função f em x vai ser igual a 1 sobre x, tá? Eu simplifiquei essa expressão, vezes, vou somar, ter 2 vezes a raiz de x1. Então, posso tirar esse 2 fora da raiz, ou fora do parênteses, e terei derivada da função em x vai ser igual a menos 1 sobre 2 vezes x raiz de x1. Então, esta aqui é a minha derivada por definição, tá? O valor da minha derivada por definição. Agora vou determinar o coeficiente angular, que é a minha inclinação da reta tangente, tá? E eu sei, lembrando desta fórmula, então terei coeficiente, porque eu teria, para determinar essa expressão, eu teria que voltar a resolver tudo isso sem apenas o limite, tá? Sem apenas o limite. Então é a mesma coisa. Tá? Então eu terei derivada da função, mas apenas vou substituir o ponto dado. Tá? Isso aqui é um x1. Então terei menos 1 sobre 2 vezes o ponto dado é o x4, lembrando que aqui tem um ponto dado que é o x4, x igual a 4. Então terei um 4 aqui e a raiz também de 4. Então terei coeficiente da reta tangente vai ser igual a menos 1 sobre, tem 8, raiz quadrada de 4 é 2, então 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, para o coeficiente da reta tangente, eu tenho esta expressão.